Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo. Temos o estudo capítulo 4, do versículo 3 ao 4. Jesus recusou usar seu poder sobrenatural para obter alimento, confiando que Deus o providenciaria. Ao contrário do povo de Israel, que provocou o Senhor com reclamações e incredulidade. Ver Êxodo, capítulo 16. Jesus não questionou a fidelidade do Pai, e em vez disso confiou na aprovação dele para a sua real necessidade, ou seja, a palavra que vem da boca de Deus. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vamos para o estudo? Temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, do versículo 2 ao 4. A primeira das três tentações apela à fome intensa de Jesus, que ficou 40 dias sem comer. Cristo, porém, nunca pôde usar sua habilidade milagrosa para servir propósitos egoístas. Deus irá sustentá-lo. E nutrição espiritual tem prioridade sobre o sustento físico, conforme Deuteronômios, capítulo 8, versículo 3. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 3. Se você é o Filho de Deus, Jesus naturalmente era e é o Filho de Deus, mas recusou-se a ser persuadido pelo diabo a usar suas prerrogativas divinas para tornar a tentação mais fácil para si mesmo. Jesus obedeceu como homem, como representante de todos os que creem. Dessa forma, cumprir toda a justiça, capítulo 3, versículo 15, em lugar de seu povo. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador aproximou-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 3. Filho de Deus. Ver nota em 1:6, capítulo 16, versículo 16. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 4, versículo 3. E quando veio a ele o tentador e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 3. As pedras que se espalhavam pelo chão do deserto assemelhavam-se a pequenos pães redondos, no formato, tamanho e cor. Os intérpretes divergem quanto à razão pela qual teria sido errado para Jesus transformar as pedras e comer os pães. A maioria sugere que ele foi tentado a exercer poder sobrenatural em vez de depender da provisão de Deus. Indícios no texto sugerem que o Espírito que conduzira Jesus ao deserto ordenara esse jejum. Assim, quebrar o jejum prematuramente teria sido um ato de desobediência, impedindo Jesus a cumprir todos os atos de justiça, conforme o capítulo 3, versículo 15. Jesus almejava encerrar seu jejum apenas quando a prova tivesse terminado. Deus sinalizaria o encerramento, provendo o alimento. Mateus capítulo 4, versículo 11, mostra que no final do jejum, anjos vieram e começaram a servir Jesus. O verbo servir significa servir como um garçom e implica que os anjos alimentaram a Jesus durante suas peregrinações no deserto. Israel deixou de confiar em Deus para prover comida e água. Jesus, personificação do novo Israel, tinha uma firme confiança no cuidado de Deus sobre filho
de Deus. Ver nota capítulo 3, versículo 17.